Qual o papel real da balança no acompanhamento e quando ela vira um problema? É o que a gente vai descobrir hoje. Eu sou a Cássia Helena, sou nutricionista especializada em comportamento alimentar e com olhar aprofundado para a escuta clínica. E eu sou a Karina, especialista em gestão, com olhar aprofundado em nutrição, comportamento e rotina. E esse é o podcast Entre Nutris. Sejam muito bem-vindos. Aqui a nossa proposta é conversar sobre a nutrição de uma forma mais leve e descontraída, como se fosse um bate-papo mesmo entre eu e a Ká. Então, Ká, me conta, você tem balança na sua casa? Eu tenho, só que a balança de cozinha, não é aquela que a Tá. gente pesa. De pesar, se pesar ou você não tem? Eu tenho para usar na clínica, Aham. que é aquela que eu meço os pacientes e tudo mais. Uso profissional. Mas geralmente eu não tenho uma de uso pessoal, entende? Tá, entendi. E você? Eu tinha uma. Eu acho que isso é bem comum pra quem tá nos ouvindo também. Uma balança. Eu tenho, na verdade, ainda. Não, mentira, acho que ela estragou. Mas eu tinha. Uma que ficava embaixo do meu armário do banheiro. Ah, é bem característico. Bem clássico, né? Aham, a gente tem em casa. E aí eu acho que desde pequena, assim, tipo, nos meus pais eu já tinha. Uhum. E eu tinha esse hábito de me pesar, tipo, com frequência, assim, porque era aquela coisa, tirava a roupa ali pra tomar banho, já pesava e seguia a vida, né? Então era algo que acontecia e balança de cozinha também tem em casa. Era rotineiro. Engraçado, né? Porque quando a gente fala de balança e pesar na balança, a gente pode estar falando tanto da balança de corpo, né? Que é essa que você falou, quanto a balança de comida. Sim, perfeito. Se a gente fosse para a balança de corpo, então, para a gente tentar dividir nesses dois tópicos, eu tenho essa sensação de que os pacientes geralmente têm essa balança no banheiro, é bem esse lugarzinho. Bem clássico, né? E eu tenho essa vivência de várias pessoas terem essa balança no banheiro. Às vezes você vai, tipo, na casa de alguém, aí você vai no banheiro e tem uma balança lá. Então, como que foi pra você viver essa rotina tendo uma balança em casa? Eu acho que na casa dos meus pais, especificamente, eu não lembro, assim, que momento que a balança surgiu no meu banheiro, sabe? Isso eu não me lembro. Mas o que eu me lembro é que teve uma época que eu estava com um pouco de sobrepeso ali. Acho que eu devia ter uns 12 anos. E eu até eu lembro que eu fui no pediatra, e o pediatra direcionou a quantidade de comida que então eu deveria comer pra perder peso, né? Então, se eu não me engano, deve ter sido assim, nessa época que provavelmente a balança surgiu ali, né? Vou perguntar pra minha mãe depois. Mas, mas eu me lembro que era muito de rotina mesmo, eu estar me pesando e me pesava todos os dias, só que era rotina. Então, tipo, não era uma coisa que me ativava gatilho, nem nada do tipo, porque eu também não era uma criança, tipo, muito gorda, né? Eu tinha um leve sobrepeso, mas também não era uma questão, assim, tão pesada pra mim, sabe? Mas aí depois que eu me mudei pra morar sozinha, também meio que, sabe, como se fosse, um copo na cozinha. Não, uma balança no banheiro. Um item de decoração ali que faz parte do Que ambiente. faz parte do ambiente, exatamente. Então eu lembro que, se eu não me engano, eu herdei meio que uma balança, sei lá de onde, da casa dos meus pais, sei lá. E daí quando eu fui morar sozinha, a balança veio junto. E tipo, parte do banheiro ali, tava lá. Até que em algum momento ela estragou, né, por tempo e tudo mais. E aí eu comprei uma daquelas que teoricamente, né, faz uma bioimpedância mais simplificada ali, né, que vende no mercado para público final. Só que ela também acabou estragando, então hoje eu lembrei que eu tô sem em casa. Olha só, lembrou ali agora. Agora, Tá, ok. Essa balança caseira mesmo, eu nunca tive, mas eu tenho essa vivência de na adolescência que eu também tinha sobrepeso, olha que engraçado. Mas eu ia na farmácia que era do lado da minha casa. Apesar, eu tenho essa memória vívida de ir na farmácia lá comprar um negocinho Nossa, e daí, total. na volta, sabe como? Me peso ali pra ver como que tá o peso. Então, nesse sentido, quando eu puxo um pouco mais pra clínica, eu vejo que é mais rotineiro as pessoas terem a balança em casa e se pesarem todos os dias, mas talvez com um viés um pouco mais negativo. Sim. Legal controle, você ter né, talvez. falado que pra você foi tranquilo. É bem isso. Só que, na verdade, eu falei isso, mas pensando agora, eu lembro que eu tinha uma questão corporal, que até a minha família, assim, hoje a gente dá risada, né? Mas acho que na época pra mim era desconfortável, que eu era uma criança mais gordinha, tipo, rechonchuda ali comparado, por exemplo, às minhas primas, né? E eu lembro que a gente foi fazer uma viagem pra praia e eu ficava, tipo, meio que escondendo da barriga, sabe? Então tinha a Então, questão aí. muito provavelmente sim, mas não sei também até que ponto que ter a balança ou não ter a balança, né, isso pode ter impactado. Pode, com certeza.
Mas pensando bem, acho que tinha uma questão, assim, talvez, que me incomodava, né, na época. Aham. Eu lembro que na minha adolescência eu evitava balança. Uhum. Então, ali no início da fase adulta que eu tinha esse sobrepeso também, nessa casa que tinha a balança no banheiro, eu não pesava todos os dias, eu tentava evitar. Mas na clínica eu vejo esses 2 cenários. Quem se pesa todo dia, eu tenho essa checagem corporal, né. Aham. Checagem corporal, então pode ser eu tentar ver ali a minha dobrinha, tentar ver ali as minhas circunferências, o diâmetro ali do meu corpo e também o meu peso, né. Uhum. E tem pessoas até que se pesam mais de uma vez por dia, que daí eu acho que começa a se tornar um pouco problemática também Sim. quando vira uma checagem mesmo, né. Mas eu evitava, então eu também vejo isso na clínica, pessoas que Uhum. evitam, porque saber o peso parece que acaba com o dia, e Sim. eu acho, eu tenho essa leve sensação de que pra mim era esse cenário de evitação mesmo. Uhum. Então eu tinha meio que, não queria saber, Tá. entendeu? Uhum. Então eu me pesava ali, acho que, não sei dizer uma frequência, uma vez por semana, mas era nesse sentido de, no máximo isso, e já não era num contexto muito, muito confortável, assim, sabe? Aham. Era Não mais, tipo, de gostava. controle mesmo, porque aham. Controle. E, claro, é uma fase que eu acho que é comum a gente ter algumas preocupações com o corpo. Não deveria ser, né? Mas acaba sendo comum. E que é muito esperado que essas questões venham à tona. Uhum. Porque a gente está se descobrindo, se desenvolvendo, sabendo mais sobre a gente mesmo. Então, é uma forma da gente descobrir um pouco mais sobre como o nosso corpo funciona. Eu gosto de Aham. pensar dessa forma. Mas é uma linha bem tênue para eu começar a checagem corporal todos os dias, Sim, né? perfeito. Até trazendo de novo esse gancho da checagem corporal, acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, porque eu percebo que tem muitas pessoas que se pesam com muita frequência, então, igual você comentou, às vezes mais de uma vez ao dia, e não percebem que isso pode ser um problema, sabe? Uhum. Então, até trazendo esse gancho, como que você tem visto isso acontecendo com os pacientes, por exemplo? Porque eu vejo pessoas próximas que comentam na inocência, sabe? Tipo, Uhum. ai, nossa, me pesei ali tal hora e tava pesando tanto. Daí depois, nossa, depois de 2 horas tava pesando X. Meu Deus, não sei o que, não sei o que. E, tipo, na inocência, sabe? Aham. Então, até trazendo mais da prática clínica, assim, né? Como que você tem visto isso aparecendo? Isso aparece também, mas eu gosto sempre de ter essa conversa muito sincera com o paciente, e real mesmo, que o peso ele varia durante o dia, durante a estação do ano, durante o horário, durante o fato de eu ter me alimentado ou não. Uhum. Então eu vejo que nesses casos, às vezes é até legal ter essa conversa com o paciente de, então vamos fazer um experimento? Tenta ver como que é o teu peso antes de você comer, depois de você comer, quando você tá com a bexiga cheia, quando você esvazia a bexiga, quando você acorda e quando você dorme. E tenta comparar não uma medida com a próxima, mas sempre nesse mesmo período. Uhum. Então fica lá 3 dias, vendo como que é o teu peso quando você acorda, como que é o teu peso depois que você se alimenta, como que é o teu peso antes de você se alimentar, antes de esvaziar a bexiga, antes de ir no banheiro, depois de esvaziar a bexiga, antes de dormir, e compara essa medida com a outra. Aí é um pouco mais interessante, nesse Uhum. aspecto de curiosidade mesmo, para ele perceber o quanto o peso dele varia durante o dia e que isso é normal e que Sim. até isso tem um padrão. Mas que é diferente dele comparar o peso que ele acorda com o peso que ele tá antes dele ir dormir, entende? Uhum. Uhum. Então eu acho que dá para ir pro lúdico, dá para ir pro aprendizado e que a partir disso a gente precisa delimitar um pouquinho, de não ficar lá fazendo 8 checagens corporais por dia, né? Sim, aham. E até trazendo o termo, né, checagem corporal, claro que a gente tá falando da balança, especificamente de se pesar, mas é o que você comentou, às vezes a checagem corporal, ela vem como só, tipo, ficar se olhando no espelho, né, o tempo inteiro, coisas que são um pouco mais subjetivas, mas que também podem se tornar um problema, né. Então, é legal, acho que explorar isso com o paciente também, porque às vezes, não tô me pesando mais de uma vez ao dia, mas tá lá, se cutucando, né, tipo, olhando no espelho o tempo inteiro, se olhando de costas, né, então isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento também, né. Verdade. Inclusive na clínica ou até no dia a dia, né, principalmente desse paciente, porque pode vir a ser um problema.
Tá. Quando a gente fala de checagem corporal, não é que é errado, Uhum. mas quando vira algo muito obsessivo, muito nesse viés negativo de, ai, deixa eu ver se a minha coxa de 2 horas para cá alterou, aí eu acho que vira um pouco obsessivo e Uhum. por esse viés negativo, porque existem formas de eu vivenciar esse corpo sem ser medindo ele o tempo todo, Uhum. né? Então, além de ser obsessivo, vira um viés negativo mesmo dessa vivência. Sim. É isso que eu falei da pesagem várias vezes ao dia. É muito diferente eu fazer esse experimento para comparar o que acontece durante 3 dias nesses diversos momentos do meu dia, do que eu ficar fazendo isso obsessivamente Uhum. para tentar controlar algo que eu não controlo. Uhum. Perfeito. Porque o aprendizado, quando eu vou lá e checo por 3 dias o meu peso várias vezes ao dia, é perceber que o meu peso varia. Uhum. E se o meu peso varia, tá tudo bem, isso é normal, É né? a variação, flutuação normal que a gente espera, né? Até. Mas até pensando na pesagem que não é mais de uma vez ao dia, mas que mesmo assim é todos os dias, eu também tenho a sensação que às vezes pode se tornar um pouco obsessivo, porque, um exemplo, né? A pessoa, final de semana, acabou comendo um pouquinho a mais, teve uma confraternização ali e tal, segunda-feira vai se pesar. Nossa, tô 5 quilos mais pesada. Será que é tudo gordura? Eu acho que é um ponto muito legal de você adentrar, porque o que é o peso, né? Uhum. A gente já discutiu isso Nossa, é verdade. e acho que é um ponto legal, É né? legal. Mas o nosso peso, ele é definido não só pela composição de gordura que a gente tem no corpo, apesar de que a gente acha que, sei lá, os X quilos que estão aparecendo ali na balança é só de gordura. Mas eu gosto de fazer isso no consultório também, de fazer esse momento assim de troca, de aprendizado, até para ver como que o paciente percebe isso, como que ele percebe essa distribuição desse peso, né, que Uhum. aparece na balança. Então, não é só a gordura, tem a gordura, mas também tem músculo, também tem ossos, também tem órgãos, sangue, água. Água. Então, quando a gente entende a composição corporal, pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas nem sempre é para o Uhum. paciente, principalmente esses que têm uma má relação com o próprio corpo, né, com essa vivência corporal mesmo. Então eu gosto de desmistificar isso, por mais que pareça óbvio, é coisa do óbvio que precisa ser dito, né? Aham. Mas que às vezes ele tem essa crença, ele tem essa ilusão de que o peso que aparece na balança é unicamente de gordura. E geralmente para esses pacientes que vivem isso de uma forma negativa, eu acho que é um ponto que vale a pena a gente lembrar em conjunto ali na clínica, sabe? Isso é bem legal que você trouxe esse termo, né, em conjunto. Porque até compartilhando um pouco mais, eu lembro que eu acompanhei quando você fez exatamente esse exercício com aquela paciente, que era uma adolescente, né? E foi muito legal ver que essa descoberta em conjunto foi muito diferente do que você pegar e expor para ela. Tipo, olha, teu corpo, ele tem isso e aquilo, ele tem água, tem músculo, tem órgãos, tem sangue, né? Fazer essa pergunta para o paciente para ver o que ele entende que forma o corpo dele, faz também a gente como profissional entender o que aquele paciente tá percebendo do corpo dele, né? Então, o que ele entende daquilo e não só expor, né, a informação, tipo aula. Então, eu acho isso bem legal porque traz o paciente mais para perto. Eu tenho essa sensação, pelo menos. Perfeito. E a gente consegue acessar o sistema de crenças dele, né? Aham. Crenças sobre o próprio corpo, crenças sobre a composição corporal, crenças sobre até esse controle, né? Porque eu acho que eu sempre trago esse viés da minha vivência clínica, que nem sempre são pessoas que têm uma ótima relação com o corpo, com a comida, mas hoje especificamente do corpo. Mas é legal a gente entender que tem uma luz no fim do túnel também. Uhum. Então, por exemplo, tá tudo bem a gente perguntar sobre peso. Eu gosto de fazer esse link, por exemplo, de ver o quanto que o peso flutuou ao longo da vida da pessoa. Uhum. Ao mesmo tempo, o peso não é comportamento. Eu quero trabalhar a mudança de comportamento. Mas para isso, eu posso fazer um gancho em como que o peso dessa pessoa flutuou ao longo do tempo. Sim. Porque para ela vai ser muito mais fácil acessar esse histórico, essa vivência que ele teve até dessa relação com o corpo ao longo do tempo, acessando o peso. Uhum. Que é uma métrica mais visual, né? Exato.
É o que a gente falou hoje. Nossa, no final da minha adolescência, eu Aham. tinha o sobrepeso. E aí, eu me pesava todos os dias. Então, isso ajuda a gente a ancorar um pouco da nossa história, da nossa vivência. Uhum. Tá tudo bem eu falar sobre peso, mas tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Sim. Então, nesse caso, é para entender como que é esse sistema de crenças, como que é essa vivência com o próprio corpo, se essa vivência é positiva ou negativa, se tem comparação, se essa comparação é justa. Então, Uhum. tudo isso são coisas que perguntar sobre o peso me propicia, entende? Sim, eu acho que como tudo que a gente conversa aqui é o meio do caminho, né? Então, nem a gente fechar os olhos para isso, porque querendo ou não, o peso é uma medida, não é a única medida, mas é uma medida. É uma forma da gente também acompanhar a evolução do paciente, querendo ou não. Então, é isso, tem que ter um propósito e normalmente tem um propósito, mas também quando é em excesso, aquela checagem lá mais de uma vez ao dia ou todos os dias de uma forma obsessiva, já se torna um problema. Então, como tudo que a gente fala, é encontrar o equilíbrio, né? Exato. E até partindo pro outro olhar, né, que é a balança de cozinha, Aham. acho que da mesma forma, talvez a gente tenha normalizado hoje em dia pesar todos os alimentos. Eu tenho algumas ressalvas, eu acho que nem todo mundo precisa pesar todos os Uhum. alimentos, mas às vezes é interessante você pesar um alimento ou outro, Uhum. até para entender um pouco mais o que você está botando no seu prato. Isso pode ser uma ferramenta de aprendizado, de entender melhor sobre o que você está comendo, quanto você está comendo, Uhum. sem necessariamente você pesar tudo obsessivamente, tentando controlar exatamente tudo. E aí, se foi 2 gramas a mais, meu Deus, tá errado. Aham. Então, existem formas e formas da gente utilizar a balança da cozinha, no Uhum. caso, também para se conhecer um pouquinho mais, também para perceber. Eu gosto da salada, né? Aham. Nossa, quando a gente fala assim, coma salada à vontade, eu falo, beleza, então eu vou botar 3 folhas de alface, porque Inteiras. toda a minha vontade é essa, mas dá para brincar e ao mesmo tempo construir isso em conjunto com o paciente também, ou com a gente mesma, né? Por que Uhum. não? De tá bom, mas qual que é essa minha vontade hoje? Deixa eu entender qual que é a minha vontade de salada hoje. Quanto que tem 3 folhas de alface? E às vezes a gente não para se perguntar sobre isso numa perspectiva de aprendizado, de Sim. curiosidade e interesse. A gente vai sempre pro controle não, então tem que ser aqui, tantos Eu gramas. acho que é a visão oposta, né? Porque é tipo, tem que comer no máximo essa quantidade. No caso das saladas, vegetais, a gente vai pro outro lado que é no mínimo essa quantidade. Perfeito, muito Então bom. eu acho que é uma visão bem diferente do que a gente tá acostumado, né, de forma geral. Exato. E essa métrica da balança de cozinha, ela pode estar ao nosso lado. Uhum. Tanto de nós nutris quanto do paciente, né, que vai ali no nutri, que está nesse processo de aprendizagem, de autodescoberta, de se conhecer mais e não necessariamente regular e controlar tudo, né? Sim, Então, perfeito. muito legal essa perspectiva de ir para o lado oposto e ainda assim utilizar dessa ferramenta a nosso favor e a Exato. favor do paciente também, né? Aham. E acho que também, quando a gente fala de, no máximo, também dá para usar a favor. Porque quando a gente pensa em objetivos específicos, aí eu acho que cabe bem, dependendo do paciente. Mas é bem aquilo que você trouxe antes. Talvez durante aquele período em que a pessoa tem aquele objetivo, mas não ficar pesando todos os alimentos durante a vida inteira. Talvez isso não seja sustentável e alimente um pouco essa obsessão, de fato, de controle alimentar, né? Então, de novo, não ir para um extremo também. Então, acho que pesar certos alimentos, principalmente o que a gente estava comentando mais cedo, né? Alimentos que, por exemplo, a gente tem mais dificuldade de consumir. Então, que foi o exemplo da salada, dos vegetais. Ou então, fontes de proteína, que muitas vezes a gente tem mais dificuldade. A gente, eu digo, população, né, como um todo, assim. Até para ter ali um mínimo, um mínimo. Então, eu acho que isso é bem o oposto do tipo, vou pesar a fruta. Isso é bem polêmico, mas eu, assim, tenho uma história pessoal, né? De que teve uma época da minha vida que eu pesava todas as frutas que eu comia. Tipo, então era assim, não, no máximo 200 gramas de melão. E, tipo, é bastante melão, mas ainda assim eu sentia que eu tava sendo controlada, sabe? Que, tipo, não, é no máximo isso. E é fruta, sabe? Então eu tenho uma opinião sobre isso hoje que é bem diferente do que eu tinha lá atrás, sabe? Da questão da fruta especificamente. Mas olha como isso também te ajuda a contar uma fase da sua vida, né? Exato, foi um período. Isso. E como que isso, hoje em dia, é muito melhor, né? Essa Aham. vivência.
Então, a gente estava falando isso da balança de peso corporal, mas achei interessante. Olha como te registra da fase do nossa, eu pesava até a fruta, para hoje do nossa, hoje eu tenho uma ótima relação com frutas e Sim. não peso mais melão, entende? Uhum. Então isso também ajuda a contar histórias agora sobre a relação com a comida. Com né? certeza. É tudo. São ciclos da vida, né? E aprendizados que a gente leva também. É só uma questão da gente, nós como profissionais, né, estarmos atentos ao que o paciente também está nos relatando. Então, se a gente percebe que essa checagem corporal, essa obsessão por pesar comida, está sendo de fato uma obsessão, é uma coisa que a gente pode trabalhar com ele, né? Então, mas ao mesmo tempo também usar ao favor, dependendo do contexto. Então a gente conclui que a linha tênue é se o paciente ou a gente mesmo, né, por que não, tá usando isso como um viés de curiosidade e descoberta, por que não, ou um viés de controle e obsessividade. Perfeito. Muito bom. Vamos falar um pouquinho da boca para fora? Vamos. Ok, você falou que antes você você pesava as frutas, mas que hoje você conseguiu se libertar disso, então. Você usa a balança de cozinha hoje em dia? Então, até falando bem da boca para fora mesmo, o meu uso da balança de cozinha, ele começou, não tem nada a ver com controle alimentar, mas foi justamente para fazer receita. Tipo, ótimo uso de balança. Perfeito. porque assim, eu sempre gostei muito de cozinhar, mas especificamente de confeitaria. E parte de confeitaria, quem já fez sabe. Tipo, bolo de cenoura. Por que bolo de cenoura em Batuma? Porque não pesou a cenoura, entendeu? Perfeito. Porque lá, 3 cenouras grandes. O que são 3 cenouras grandes, né? Então eu comecei a usar a balança por conta disso. E aí, como se tornou muito já do meu dia a dia ali, era fácil, né, para eu utilizar. Não era uma coisa assim, controle alimentar. Só que quando eu comecei não é controlar mais a minha alimentação, mas a ser um pouco mais regrada nesse sentido de quantidades, né, de comida, eu pesava tudo. Tipo, eu até trouxe em outros episódios, né, que eu já fiz marmita, e aí até da parte de frutas, tipo, tinha fruta como sobremesa do jantar. Era no máximo 200 gramas, né? Uma época de mais rigidez. Isso, total. Hoje, eu não peso nada de fruta, mas, por exemplo, em alguns lanches da tarde que eu faço, panqueca de banana, clássica. Visualmente eu sei que a banana que eu compro é grande. Então eu pego e corto banana. Eu uso metade da banana. Pra receita. Pra receita, exato. Mas assim, não é uma questão de, tipo, nossa, isso é uma obsessão e tal. Porque às vezes eu tô com mais fome, eu como a banana inteira, sabe? Então, de fato, sinto que me libertei disso, sim. Acho que hoje tem uma relação bem melhor. Eu imagino muito aquele vídeo que fala lá, utilize tantos gramas de banana pra receita. Beleza. Aí você utiliza e come o resto. Total. Beleza. Total. Isso acontece com frequência, eu diria. Tá. Pelo menos uma mordidinha, assim. Mas é um sinal de mais flexibilidade diante dessa rigidez que você apresentava antes, né? Acho que é bacana. Sim. É como a gente falou antes, né? Aprendizados da vida, né? E você, tem alguma coisa de cozinha, assim, de comida que você pesa hoje em dia? Eu amei que você trouxe a perspectiva das receitas, principalmente as doces. Meu Deus, não tem como a receita dar certo se você não segue a medida exata. Nossa, é bem difícil. E eu falo isso com uma vivência, assim, muito grande. De receitas que não de deram ter ido certo. ali no olho e de repente, nossa, por que deu errado? E aí quando você segue a risca, magicamente dá certo. Então, eu acho que para receitas doces, principalmente, tem que ter ali a pesagem bem certinho, mais fiel possível à receita. Total. Na minha vivência hoje, não é todas as refeições, mas às vezes eu tento colocar uma quantidade mínima de carnes, principalmente, no meu prato. Porque se eu vou só pelo feeling ali, eu como menos do que eu precisava. Tá. E aí tem um contexto, né? Eu tenho um histórico congênito, assim, de anemia. Então, eu sempre estou pensando ali nas fontes de ferro, fontes de B12, fontes de B9. Então, para mim, para minha saúde, é importante pesar ali, principalmente nesse sentido das carnes. Mas não é sempre que isso acontece, porque eu tenho também uma boa noção do que é um mínimo que eu preciso ter no meu prato.
Mas às vezes, por curiosidade, eu vou lá e peso pra ver se esse mínimo tá correspondente ao meu visual ali da Mas é bem no balança. contexto do mínimo, né, que a gente comentou. Não é a questão do controle, é o Verdade. mínimo para garantir o que você precisa, né? Então isso Muito bom, é é bem isso legal. mesmo. Mas Legal. também uma coisa que a gente não falou ainda é que eu acho que também conecta muito, assim, que é a questão da personalidade. Eu tenho a sensação que você é bem mais intuitiva do que eu, por exemplo. Então, até nisso, as coisas também conversam, sabe? Então, tipo, eu acho que tá bom e tal. Então, é mais da tua personalidade também seguir ali a intuição. Até por isso que às vezes as receitas de confeitaria podem dar errado. É verdade. Eu não, eu sou mais prática. Então, tipo, uma receita de confeitaria, eu prefiro já pegar a balança e não correr o risco de errar, entendeu? E pronto. Então, acho que até trazendo o gancho, né, do atendimento clínico, também dá pra gente perceber, né, como que o paciente ele vai se adaptar melhor também, talvez. Legal. Do perfil de cada um, né? Perfeito. Que por mais que eu tenha ali as minhas diretrizes nutricionais, vai ter muito da minha personalidade ali também, né? Total. Legal, Exatamente. legal. E ó, você comentou mais cedo que a tua balança de peso corporal hoje não funciona mais. Você até percebeu isso. Mas você tem algum tipo de métrica do seu peso corporal hoje em dia? Pra falar que eu não tenho balança, né, balança corporal, é que tem na academia que eu frequento, né? Então, às Aham, vezes eu me peso, mas assim, eu acho que, sei lá, uma vez por mês, é muito pouco mesmo. Eu aham. quase não me peso, É uma assim. boa frequência. Tipo, eu não ligo muito, sabe? Uhum. Mas, relação à checagem corporal não frequente, né, mas mais frequente do que a balança, é roupa. Pra mim, tipo, calça, principalmente. Uhum. Então, eu sinto, tipo, tô mais inchadinha, ou né, emagreci e tal, é por conta das minhas calças. Muito Uhum. provavelmente é isso, assim. E também checagem no espelho, mas é também muito menos frequente do que antigamente, por exemplo. Mas eu vejo uma certa sutileza, né? A gente vê se a roupa tá caindo bem, ou às vezes até assim, passei no espelho, dei uma olhada pra ver se o cabelo tá certinho, né? Se ele não tá todo, se eu não tô toda descabelada no meio da rua, Uhum. do que eu ficar ali Sim, obsessivamente total. vendo se, né, aparece alguma dobra, alguma coisa assim no meu corpo. Então acho que é um bom parâmetro, né? Sim, eu acredito que é mais intuição, do tipo, tô sentada aqui, tô sentindo a calça me apertando, por exemplo. Sinal de que talvez enchei um pouquinho. Mas Uhum. não é uma coisa que eu fico, sabe? Tipo assim, Uhum. sentindo. Pensando Não, nisso, é né? bem mais tranquilo, O assim. que é um bom norte, né? Uhum, Se os meus pensamentos também permeiam para essa preocupação corporal, né? perfeito. E Legal. você? O que que você tem de métrica, assim, hoje? De peso corporal, É. hoje em dia eu faço bioimpedância a cada 3 meses, Uhum. não menos do que isso. Às vezes até passa um pouquinho, vai para uns 4 meses. E é nesse momento que eu sei o meu peso por conta ali da avaliação, Sim. né? Menos do que isso, eu não vejo necessidade. Mas você falou uma coisa muito legal, que é essa métrica da roupa, né? Uhum, Então, a roupa, ela pode ser um dos referenciais para além do peso, além ali da avaliação corporal, né? com certeza. E eu gosto da gente vestir a roupa e se sentir bem, ou sentir que, putz, precisa de um ajuste, Uhum, né? Um caimento, assim, talvez não esteja muito legal nesse dia, o que não uhum. significa, né? Quase nada, isoladamente falando, né? Mas a avaliação física, ela também serve para eu ver se a minha composição corporal, principalmente de ganho de massa muscular, é bom, porque eu tenho a tendência a ter um pouco menos, né, Uhum. ali de massa muscular. Então é mais para ver se eu conseguir manter ou ganhar um pouco a massa muscular. É isso Tá. que me interessa mais hoje em dia. E aí, claro, nesse momento eu sei o meu peso, mas hoje em dia já não é uma coisa que eu vou lá na farmácia ver quanto eu tô Sim. pesando, enfim. É. Ainda que lá na época da adolescência fosse com esse viés um pouco de curiosidade, como eu falei, eu evitava. Uhum. Hoje em dia eu já não sinto que eu precisa evitar, mas que eu precise evitar, né? Mas que é mais para ter essa métrica mesmo Uhum. de conhecer ali como que é a minha composição corporal ao longo do ano também. Uhum. Então, vai para essa via Eu tenho da a sensação curiosidade. que para nós hoje, para nós duas, existem outras métricas que são mais importantes do que o peso. Então, que a gente dá mais importância, tipo, saúde de forma geral, disposição,
se a gente tá se sentindo bem de forma geral, sabe? Uhum, Às vezes algum exame de sangue, uhum. às vezes isso pra nós importa mais do que o peso isolado, né? E como você falou, assim, é uma construção. Então, pense, a gente trouxe, né, hoje esse histórico de nós duas, né? Que tivemos uma época em que você evitava e eu me pesava sempre. Uhum. Então, isso tudo faz parte da nossa história, mas hoje a gente enxerga de uma outra forma. É amadurecimento, talvez, nessa parte, assim. E que bom, né? Uhum. Que mesmo nesse viés não tão positivo lá atrás, hoje a gente conseguiu ressignificar isso. Sim, perfeito. Então, se a gente conseguiu, qualquer pessoa é capaz. Sim. Inclusive você. Então, conta aqui pra gente como que você lida com essas balanças ali, esses pesos no teu dia a dia, se é nessa métrica um pouquinho mais confortável ou não. Conta pra gente que a gente quer saber. Se você tá vendo a gente no YouTube, já dá um like pra gente saber que você gostou. E se você tá escutando a gente no Spotify, já curte também pra receber os próximos episódios. Até mais! Até a próxima!